Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula, vamos dimensionar os nossos banzos do nosso pilar treliçado. Toda treliça é um elemento composto, e sendo um elemento composto, ela é formada pelos banzos, diagonais e montantes. Os banzos são os elementos principais, seja uma treliça de pilar ou uma treliça de cobertura, como já dimensionamos anteriormente nessa playlist. Assim, vamos focar hoje no dimensionamento do banzo, constituído de dois perfis U simples, separados de uma distância de 800 milímetros entre eles. Para simplificar, usei 800 milímetros. E, a partir dessa distância, teremos que calcular as propriedades geométricas do conjunto, dos dois perfis U separados e do perfil U isolado, para poder comparar e fazer as adequações necessárias no dimensionamento. Essa aula é interessante porque aqui eu trago uma questão do colega, do aluno profissional, o Wendel Germano. Ele perguntou isso faz um tempo atrás. Ele perguntava, mas qual a importância de eu estar vendo você calcular os elementos em conjunto, a inércia do conjunto, raio de giração do conjunto, mas você não está usando? Qual a importância, então? É isso que eu vou mostrar na aula de hoje. A partir dessa aula, eu vou começar a utilizar, a tirar usufruto do raio de giração e do momento de inércia do conjunto e comparar com o elemento singular do perfil U, a fim de verificar se eu posso usar um ou outro. Assim foi bem levantada essa questão do Wendel Germano. Eu costumo não adotar nos cálculos, mas eu vou trazer completinho. A partir de agora, quando eu tratar de diagonais, de montantes, de banzos, de treliças de modo geral, eu sempre vou fazer essa análise e me utilizar do raio de giração do conjunto, momento de inércia do conjunto, que eu sempre calculo, mas eu não cheguei a utilizar ainda. Assim, efetivamente, eu vou utilizar nessa aula de hoje e bem levantar essa questão pelo Wendel Germano. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Galpão tipo 1. Vou dimensionar conforme NBR 8800 de 2008. Aula número 10. Dimensionamento do banzo do pilar treliçado. Bem, aqui eu divulgo os meus livros pela editora Oficina de Textos, se você me permite. É o livro no caso, de estruturas metálicas, do qual eu extraí materiais desse livro para poder fazer essa aula de hoje, muito pertinente com relação ao dimensionamento do banzo. No livro nós mostramos, eu e o Alexander mostramos o dimensionamento de diagonais, montantes, banzos, de treliças com perfis distantes um do outro. Então, parte dessa aula de hoje foi extraída do livro Estruturas Metálicas. Trago tudo de modo passo a passo e aplicado a casos reais. E aqui o livro de pavimentos industriais em concreto, onde eu trago todo o passo a passo, todas as fórmulas internacionais aplicáveis ao dimensionamento de pavimentos concreto, rígidos de concreto armado, com a influência dos solos, reforço do leito, etc. De modo bem passo a passo. Os dois livros falam a mesma linguagem, sempre passo a passo, aplicado a casos reais. Assim, se você puder dar aquela força, puder contribuir, no caso, com o meu trabalho, agradeço muito se no momento que você puder, tiver condições, de adquirir um dos dois livros. Pavimentos Industriais em Concreto foi lançado há pouco tempo. A gente reforça só esse pedido a você, caro aluno, aluna ou profissional. Se você puder adquirir, dá essa força. É um livro recém-lançado e precisa do seu apoio para a gente poder engajar com relação à editora, poder dar essa credibilidade à nossa equipe na editora, que tanto fez por vocês todos. Sem vocês saberem, a editora faz muito por vocês. Nem imagina o quanto que eles pensam em vocês o tempo todo na hora de elaborar o livro. Aqui o item 1, nosso primeiro item da aula de hoje, eu vou apenas refazer o pórtico que a gente fez na aula anterior, na aula 9, que era só aplicado a cálculo dos esforços, né, do nosso galpão com relação aos pilares. E vou refazer o pórtico apenas fazendo uma pequena modificação, apenas modificando os apoios que eu coloquei como engastados, ou de terceiro gênero, na aula anterior. No finalzinho eu coloquei lá um pórtico duplamente com treliças, no caso, perdão, com travamentos em X, duplos travamentos em X, porém com as bases engastadas, que era um apoio de terceiro gênero. Eu só vou modificar aquele apoio de terceiro gênero para um apoio de segundo gênero e verificar o que vai modificar nessa história, ao modificar de uma base engastada para um apoio de segundo gênero. Vamos ver nesse item. Bem, aqui só elucidando, essa aqui é uma foto bacana, no caso de um sistema.
eu vou trazer eu vou preparar um conjunto de aulas aplicados a um galpão constituído de pilar, no caso formado por um perfil de alma cheia, no caso, um VS, no caso, mas com seção variável e viga também de seção variável. Eu vou fazer uma aula dessa especial, um galpão especial para você. E aqui nós temos um travamento em X. É bacana de ver o travamento único em X. Aqui tem cerca de 5 metros entre um pilar e outro, e a altura desse galpão é cerca de 6 metros, por exemplo. Quanto maior essa distância do X a ser percorrida, digamos assim, menos eficiente ele se torna, vamos dizer assim. Quanto maior essa distância, se você utilizar um X único para travar, ele é menos eficiente do que você subdividir ele, no caso em 2 sistemas de X, ou até 3 sistemas de X. Aqui é o nosso pórtico, eu tratei de utilizar logo 2 sistemas de X, eu subdividi, ao invés de utilizar como na foto, um sistema de X grandão, bem longo, iniciando um caminho muito maior, eu dividi o nosso galpão, que tem 5 metros de altura, eu coloquei uma viga dividindo, no caso, 2,5 metros para cada lado, para cima e para baixo, e coloquei um sistema de X na parte superior e um sistema de X na parte inferior. Então, eu procurei adotar um duplo X. Nosso galpão é pequenininho, tem 10 metros de comprimento, então coloquei duplo X de cada lado, de uma vez só. Aqui é a mudança que eu falei para ti. No diagrama de corpo livre desse pórtico, apenas reforçando, complementando, eu fiz esse pórtico na aula anterior com as bases engastadas. Só troquei por um apoio de segundo gênero. Vamos ver o que isso traz de benefícios ou de malefícios para o nosso pórtico. 2,5 metros, separando os vãos pela viga intermediária. E só um adendo com relação ao uso da FITU. Quando eu preciso fazer esse nó, caso interligando, no caso, os cabos, esse nozinho, eu clico nessa opção na FITU, nesse íconezinho. Porém, se você for calcular um cabo no caso, servindo como contraventamento, você não clica no nozinho, não, você clica na linha. No caso, já dividi, quando eu criei essas 4 linhas, elas estão subdivididas em 4. Não é uma linha inteira, 2 linhas inteiras. São 2 linhas aqui e 2 linhas aqui. Então, eu clico nessa linha, no caso, no F2, clico nessa outra linha e clico nessa opção. E ele vai me gerar, no caso, uma articulação que é diferente, é similar a essa daqui, porém ele está dizendo que o cabo ele está chegando no sistema, mas ele não está rotulando o sistema. Apenas o cabo tem uma rotulação. Ele está rotulado, está interligado a uma ligação, digamos assim, rotulada. Então você clica nesse sistema de barrinha, quando você for criar, no caso, 2 rótulas, se chamar assim, 2 nós como esse, na barra. E quando for criar um ponto, um nozinho, um nó, caso em apenas um ponto, você clica nesse ícone. É apenas a diferençazinha, eu botei em cores diferentes para você não confundir quando for usar o F2. E aqui é um sistema bem parecido com o nosso, eu consegui uma foto bacana. Nós temos aqui 2 pilares, seja em perfil VS ou perfil HP, são pilares de alma cheia. E aqui nós temos, o colega utilizou nesse galpão, não sei porquê, é o único perfil que eu encontrei nesse galpão de seção circular. Como você faz um galpão, você procura sempre tirar proveito dos perfis que você está utilizando, a mesma natureza, a mesma família. Eu estou calculando muitos pilares e muitas vigas com esse tipo de perfil, ou os pilares com esse tipo de perfil, eu procuro recortar, aproveitar esse mesmo perfil e no projeto eu coloco o mesmo tipo de perfil para travar. Não há por que eu criar só nesse elemento que eu encontrei nesse galpão, só nesse elemento, um elemento circular. Não faz sentido você, no caso, pedir para o comprador comprar só um pedacinho de perfil só para esse travamento único isolado. Então, uma dica de logística, sempre aproveite ao máximo seus perfis, procure reduzir o leque de tipos de perfis em seu galpão. Então, não há necessidade de criar um pedacinho de um perfil totalmente diferente por uma questão única sua, não importa. Sempre procure utilizar dos perfis que você já está utilizando, recortar e funcionar como travamento. Mas é legal, são 2 perfis, são perfis H, a largura do flange ela é bem proporcional à altura aqui do perfil, não dá para ver assim pela foto, mas a largura é bem elevada e a altura não é tanto. É bem parecida a altura com relação à largura, é um perfil H, e entre eles aqui, interligando as suas almas,
travando, né? Portanto, travando, um elemento bem rígido para travar. Ele é, digamos assim, equivalente à nossa viguinha que a gente está criando no nosso galpão para travar o nosso galpão, um perfil de seção circular. Então aqui você note, né, os dois sistemas em X, ao invés de utilizar um X, no caso, um Xamento com um travamento em X, ele utilizou aqui dois travamentos em X. Dois travamentos em X, se fizer a simulação no F2, é mais eficiente do que um sistema só em X. Nós já verificamos, nós já constatamos isso na aula anterior. Então aqui nada mudou, são os mesmos X, só mudei para apoios de segundo gênero. O que mudou? Muda aqui algumas coisas com relação ao esforço horizontal e esforço vertical, no caso, reação vertical, reação horizontal, mas eu não tenho mais aquele momento fletor. Então, como eu estou com a treliça entrando na sua tela, trabalhando com os dois apoiozinhos delas de segundo gênero, eu preferi não trabalhar o outro lado da treliça com engaste. Eu não gosto de misturar engaste em torno de um eixo e apoio de segundo gênero em torno do outro eixo. Eu gosto de trabalhar tudo em uma coisa só. Você pode misturar? Pode. Até comentei isso no final da aula anterior. Você pode mesclar? Pode. Em torno de um eixo, você trabalha com engaste, como a gente fez na aula anterior. E em torno do outro eixo, você pode trabalhar com apoios fixos, segundo gênero. Você pode. Não tem problema nenhum. Mas eu estou mudando para segundo gênero, para poder facilitar a nossa vida e calcular tudo com apoio de segundo gênero. O que mudou em termos de deformação? A deformação, ela modificou muito pouco. Continua na casa do 3, alguma coisa. Aumentou pouquinha coisa. Apesar de ser apoio de segundo gênero, ela aumentou 3,818 em detrimento a um valor que tinha na aula anterior. Se não falei memória, era coisa de 3,4. Não é tanta diferença. Continua na casa do 3 alguma coisa. Vocês podem conferir no final da aula anterior esse valorzinho, mas ele aumentou um pouquinho, levemente. Não foi para 4, 5, 6. Aumentou levemente. Então, vale a pena continuar trabalhando com apoio de segundo gênero. Eu estou cheio de travamento em X. Então, aqui é uma ressalva. Quando eu estou trabalhando no caso, com travamentamentos, no caso, em barras, por exemplo, já que eu estou usando barras, estou mudando esse trabalho de projeto, de execução, né, na obra, então procure trabalhar com apoios de segundo gênero. Você não gera muito fletor na sua ligação, na sua base do pilar. Você não quer se dar o trabalho de trabalhar com travamentos, querer fazer com que o pilar ele passe por si só, aí sim, coloque aqui um elemento robusto, coloque uma base engastada e siga adiante. Mas aqui é bom fazer essa comparação antes de você adentrar no dimensionamento. Procure esgotar as opções que você tem no cálculo estrutural. Aqui é o cálculo estrutural. A gente vai adentrar nos dimensionamentos, são dois universos diferentes. Até aqui a gente está calculando. Enquanto está passando na deformação, a gente está testando 1x, 2x. E se você começa a dimensionar e muda de ideia, tem que dimensionar tudo de novo. A gente tem que definir bem qual dessas opções que eu fiz no final da aula anterior, junto com essa, qual que eu desejo. Eu vou manter essa daqui. Ao longo dessa direção, vou manter os apoios de segundo gênero, já que a deformação deu bem pequena com relação à deformação máxima limite. Outra coisa importante é que no F2 gera um dx e um dy para cada ponto. Muito cuidado para você não utilizar o dy, o delta y, mas de delta y, deformação, no caso vertical. Aqui o que interessa é a deformação horizontal. A gente está analisando os pilares. O que interessa é a deformação horizontal. Botei as duas de propósito para você, sem querer, não pensar a deformação errada e colocar na sua memória de cálculo e falar que passou, quando na verdade poderia ela ter não passado. Então, para o cálculo de deformações horizontais ou verticais, considere as cargas nominais não ponderadas. Aqui é importante porque eu acabei calculando tudo para simplificar aqui na aula do YouTube, não prolongar tanto a aula. Eu calculei os esforços e as deformações considerando as cargas ponderadas. Ou seja, essa deformação está a favor da segurança, porque eu estou calculando as deformações horizontais com aquela carga de vento, são cargas ponderadas. O correto é você, no caso, apenas as deformações verticais e horizontais, se voltar e aplicar na treliça, gerar uma segunda treliça aplicando as cargas nominais. Então, quando for calcular flecha, deformação, use cargas nominais. A gente está calculando tudo com cargas ponderadas para simplificar nossas aulas, só por essa razão. Mas na vida real, pode usar cargas nominais para cálculo de deformação. E para cálculo dos esforços, para dimensionar os elementos, aí sim usa as cargas ponderadas. Então, só resumindo, até aqui estou utilizando de uma vez só cargas ponderadas, tanto para encontrar os esforços, quanto para encontrar a deformação. Então, portanto, as deformações encontradas até aqui estão, sim, a favor da segurança.
Então aqui o diagrama de esforço normal, considerando os apoios de segundo gênero, ficam mostrados dessa sorte. Você tem aqui no primeiro grupamento de X próximo do apoio, os esforços um pouquinho maiores, e aqui na parte superior os esforços um pouquinho menores. Lembrando que na foto que eu mostrei, o colega utilizou uma barra de aço maciça, não é oca, barra de aço maciça. Para aquela dimensão 5 metros entre pilares, cerca de 6 metros o galpão na foto que eu mostrei aqui, aquela barra maciça tem 7/8, ou seja, 22 milímetros de diâmetro, para você ter uma ordem de grandeza. Então, espaçamento entre pilares de 5 metros, altura de 5 metros, 6 metros, a barra maciça de 7/8, até a barra maciça de meia. Eu utilizei barra maciça de meia polegada, se não falha a memória aqui no F2, já mostrei isso na aula anterior, é meia polegada, acho que eu utilizei, barra maciça, e ela atendeu bem. Uma outra situação que você pode aumentar, reduzir aquela deformação horizontal, é você trocar a barra maciça, por exemplo, por um perfil cantoneiro. O perfil cantoneiro ele trabalha muito bem, obrigado, para situações como essa de travamento. Pode colocar 2 perfis cantoneiras e aqui no meio uma chapa GC unindo eles, por exemplo. Você pode, a deformação está muito alta no slide anterior. Se você achar que está muito alta, você troca os perfis em X de barras maciças por perfis cantoneira. Não use perfil cantoneiro, não é útil para pilar. Perfil cantoneiro isolado, ele é assimétrico. Eu não gosto de usar perfil assimétrico para pilar. Como viga também não gosto, ele é assimétrico, não tem 2 flanges, tem uma abinha só. Mas para sistema de travamento, diagonais e montantes e treliças, perfis de cantoneira, o perfil L, são formidáveis. Estou aqui só reforçando, aqui são os esforços. A gente está analisando o pilar central. A gente está calculando esse pilar intermediário. Então, aqui são os esforços normais gerados por esse diagrama. 0,39, no caso, quilonewtons. Resumo das cargas no pilar e na base do pilar. Aqui é interessante para você analisar o seguinte. Qualquer elemento, eu sempre considero, no caso, em torno do eixo X, no caso, a maior inércia. Ou seja, a treliça do pilar ela é mais resistente em torno do eixo X. Em torno do eixo Y, ela é mais frágil. Imagine uma régua aqui em pé. Então, a régua ela é mais resistente em torno do eixo X, ela vai resistir mais à flambagem em torno do eixo X do que em torno do eixo Y. Em torno do eixo Y, sua régua é mais fácil de ser dobrável, ser dobrada. Então, eu sempre considero o eixo X, tudo que for em torno do eixo X, eu considero a maior inércia. Então, quando eu tenho um elemento composto como uma treliça, lembrando que a treliça não é um elemento, não é como uma viga de alma cheia com um perfil U, ela é um elemento composto, formado por perfis principais, que são sempre os banzos, não importa o perfil que você usa, os banzos são sempre perfis principais, porque eles recebem de maiores esforços. E os elementos secundários, são diagonais e montantes. Então, eu já trato logo de colocar aqui o X, quando eu leio em torno do eixo X, a maior resistência. E eu coloco já o Y, já marco aqui o Y, direitinho no papel, em torno da menor inércia, menor resistência. Então, em torno da maior inércia, eixo X. Em torno da menor inércia, eu coloco já o eixo Y. Cargas na base do pilar, só reforçando que o RD, H solicitante 30,28. Aqui eu botei em vermelho, porque na aula anterior, eu já reconsiderei aqui com os valores do pilar de apoio de segundo gênero. Aqui só trocando, fazendo essa correção com relação à aula anterior, e lá eu chamei de em torno do eixo X. Muito cuidado, aqui em torno do eixo X, o esforço horizontal que é gerado no F2, lá na aula anterior eu botei como X, RDH solicitante, X, mas não é. Ele é RD solicitante, no caso, Y. A direção dele é em direção a Y. Então, tudo que for em torno do eixo X, você vai ter o esforço normal, vai ter um antefletor, MX, mas o esforço horizontal, muito cuidado. Só troca o esforço horizontal, quando você falar em torno do eixo X, chama de RY. O esforço horizontal que acontece nesse plano do F2, ele está em direção ao eixo Y. Então, no finalzinho da aula anterior, quando eu fiz o resumo dos esforços para a base engastada, só troque lá, por favor, em torno do eixo X, chama de RY, e o outro eu vou chamar de RX, como você vai ver daqui a pouco. O esforço, no caso vertical, em relação ao plano analisado para o eixo X, ele é de 81 kN, que vale 8 toneladas. Momento solicitante, como eu estou adotando uma base de segundo gênero, ele não tem mais momento fletor, a base do nosso pilar. E cargas no pilar, o ND solicitante 81,47,
que é da base do pilar. Base do pilar é uma coisa, são aqueles esforços localizados aqui na base do F2. E a carga no pilar, o ND solicitante 81,47 kN, o MD solicitante 0 kN. Em torno do eixo Y, vamos ter aqui carga na base do pilar, 23,77. Note que eu botei de vermelho de propósito. Então, em torno do eixo X, eu chamo de RY. Aqui. E em torno do eixo Y, o meu R ele vai estar na direção X. Sempre tem esse trocadilho, não esqueça de consertar na aula anterior. Então, RD horizontal, em torno do eixo X, 23,77. Mas eu vou adotar esses esforços a partir de agora. Não se preocupe, esses esforços vão ser os governantes daqui para frente, para calcular a chapa de base do pilar e etc. Já que eu troquei e optei pelo apoio de segundo gênero, vamos manter esses esforços. O solicitante, no caso, analisando nesse pórtico, eu analisei com vocês em torno do eixo Y, já considerando os travamentos em X, então em torno do eixo Y, o nosso pilar está com esforço normal bem pequeno, como a gente viu ali no slide anterior, 0,82 kN. Momento, não existe momento fletor. Mais uma vez, eu troquei por um apoio do segundo gênero. Cargas no pilar. ND solicitante 0,82 e M, o momento fletor, 0. Outra coisa, não esqueça de somar. Isso aqui pode ser, você pode engolir mosca facilmente aqui nesse quesito. Você calcula tudo analisando um pórtico, depois calcula tudo analisando o outro pórtico. No final, o único esforço que você tem que somar é o esforço normal. Tem que somar o esforço normal advindo de um pórtico com o esforço normal do outro pórtico. O pilar é um só. Estou analisando um pórtico e outro pórtico, mas o pilar vai ser o mesmo. Ele está recebendo cargas das duas análises. Então você soma os esforços normais. Não se esqueça de sempre somar os esforços normais para os dois pórticos analisados. E isso serve para qualquer pilar, de um galpão, de um edifício. Muito cuidado para não esquecer de somar os esforços solicitantes, no caso dos dois pórticos. Então, propriedades geométricas do perfil U laminado. Vamos adotar o mesmo perfil que a gente utilizou na treliça de cobertura, que era um perfil U laminado americano, perfil U 152 por 12,20 kg por metro. Então, só lembrando, o perfil U, 152 mm é a altura dele e 12,2 equivale à massa em quilos por metro. Um perfil, eu chamei aqui para um perfil simples, apenas um perfil, essas são as propriedades geométricas. O centro de gravidade dele nunca é centralizado, já que ele tem apenas uma alma de um lado, não tem alma dos dois lados. Então, o centro de gravidade ele sempre vai ser puxado para onde você tem mais massa, mais acúmulo de massa, fica mais próximo da alma. Então, digamos assim, não é movimentado, esqueci o termo que eu utilizaria aqui, ele é deslocado em relação ao centro do perfil. Ele fica mais próximo, no caso, da alma do perfil, onde tem mais massa concentrada. Então, D' a altura total. Lembrando, perfil laminado eu posso chamar de D'. A nomenclatura para perfil chapa fina dobrada é outra, a gente já viu em outras aulas. Aqui para perfil laminado, ou seja, perfil U, perfil I, o D minúsculo, altura total sempre. BF, largura do flange. TW, a espessura da alma. A espessura é muito boa, perfis U americanos, apesar de baixinhos, 15 centímetros apenas, sempre reservam espessuras muito boas para a gente, projeto. E o flange também é formidável. Um perfilzinho desse. Se a gente encontrar um perfil, por exemplo, um perfil W, por exemplo, com uma espessura de alma dessa, uma espessura de flange desse. Não é todo perfil que é assim. Perfis U são muito generosos com relação à espessura de alma e de flange. O raio de concordância, aqui um adendo. Quando a gente não dispõe desse valor no catálogo do fabricante, eu sempre faço o quê? O raio de concordância igual, no caso, à espessura do flange. Isso aqui é prático esse valor. Não é o valor exato, a gente não sabe o valor. Se a gente não tiver ele na tabela do fabricante, não tem como descobrir. Então, considero esse raio de concordância igual à espessura do flange. Ele me dá um valor bem razoável. Só lembrando que apenas no perfil, no caso, o perfil U, ele tem uma variação. O desenho não é assim de um perfil americano. Essa espessura do flange ela é variável. Ela começa com uma espessura e termina com outra. Então, por isso que no catálogo do perfil laminado você vai encontrar TF médio. Não vai encontrar só o TF, vai estar escrito TF médio. Por quê? Porque ela é variável. Então a média da espessura do flange. Aqui, HW, a distância entre flanges, é o D menos 2 vezes o TF médio
aqui médio para reforçar, contra 135 milímetros. O valor de K é igual a 19,1 milímetros. No livro do PIFA ele chama de K, ou C minúsculo, se não falha a memória. Então são duas nomenclaturas que eu já encontrei para essa distância, por exemplo, do fundo do flange até o término do raio de concordância. Já encontrei esse valor como C minúsculo, catálogo de fabricantes, K minúsculo, vou ter aqui K minúsculo por hora. Ou considere, se não tiver esse valor de K, essa distância toda, você pode considerar como sendo, no caso, a espessura total do flange mais o R. Você pega a espessura do flange e soma mais o R. Como eu considero o R igual à espessura do flange, esse valor de K nada mais é do que 2 vezes a espessura do flange. É um bom valor para o projetista, para você ficar livre de qualquer interferência com chapa. Vou colocar uma chapa, no caso parafusada ou soldada nessa alma, você fica livre de qualquer interferência de raio de concordância, você considera um valor até um pouquinho mais alto, se quiser, 3 vezes, no caso, a espessura do flange. Considera um valor de K maior, se não tivesse valor disponibilizado na tabela do fabricante. Considere um pouquinho maior, tipo 3 vezes. Ao invés de considerar 2 vezes, 8,7, pode considerar 3 vezes, para você ficar livre totalmente. O valor de K não vai ultrapassar 3 vezes a espessura do flange. Então, esse valor você vê que ele fica um pouquinho abaixo do valor exato do fabricante, mas é um valor prático. Então, para você ficar livre mesmo, considere 3 vezes a espessura do flange. Isso aí a gente aprende no dia a dia de escritório. E aqui o H0 é a altura plana da alma, é a parte reta da alma, isenta de raio de concordância, qualquer curvatura. A parte reta seria a distância equivalente à distância entre o término do raio de concordância ao outro término do raio de concordância. Seria o D, minúsculo, altura total, menos 2 vezes K. K ele simplifica esse cálculozinho, porque o K já considera a espessura do flange e o raio de concordância. Só que, não tendo raio de concordância, você põe aqui 2 vezes a espessura do flange. Tendo, no caso, 2 vezes, seria 4 vezes, né, a espessura do flange. Tendo o valor de K, coloca aqui menos 2 vezes o valor de K e você encontra o valor de H0. É importante se situar com relação às nomenclaturas. Essa nomenclatura H0 às vezes é chamada de D'. Varia um pouco de autor para autor, de catálogo para catálogo de fabricante. Eixos da treliça do banzo. A treliça é um elemento composto, como eu falei, formado por elementos de banzos, elementos principais, diagonais e montantes, são elementos secundários. E a treliça possui um eixo Y vertical e um eixo X horizontal. Como eu falei, em torno do eixo X, você tem maior inércia do conjunto. Já falei muito desse cálculo em outras aulas. Acho que na aula de cobertura falei muito, fiz referência a momentos de inércia, que eu não vou trazer aquilo tudo de novo da aula de cobertura. Apenas reforçando que em torno do eixo X, eu chamo de eixo X, tudo que estiver em torno dele vai estar representando a maior inércia. E em torno do eixo Y vai estar me representando a menor inércia, a menor raio de giração. E com relação ao perfil X, o perfil isolado, perfil U isolado, eu sempre chamo também de X, igualmente, só mudei, ele está deitado, nosso perfil, mas o X do perfil, ele continua sendo esse, porque em torno do eixo X eu vou ter a maior inércia, os flanges estão aqui separados um do outro, em torno do eixo X a maior inércia, em torno do eixo Y a menor inércia. Então, quando destacamos o elemento do banzo, no caso deitado, o perfil U da treliça, para estudá-lo, devemos lembrar que este possui seu eixo Y, agora na horizontal, e seu eixo X na vertical. Então é importante você analisar cada elemento sempre olhando como engenheiro, em torno do eixo X maior inércia, em torno do eixo X maior inércia. O outro vai ser o eixo Y, importa. Então sempre coloco o eixo X, no caso, em relação em torno dele, em relação à maior inércia. Escolhendo o perfil laminado, eu adotei o mesmo perfil. Quando eu fiz essa aula, eu não sei se ele ia passar ou não, estou sendo fidedigno, leal ao que eu falei lá no primeira aula da apresentação do galpão. Não sei se o perfil ia passar, apenas estimei um perfil 152 para cobertura e passou. Se não passasse, eu ia prolongar aquela aula um pouquinho mais. E até ele fazer ele passar, você ia acabar ganhando, ia ter que refazer, continuar a aula com conserto. Né? É que eu também não sei, quando eu fiz essa aula, eu não sabia se ele ia passar ou não. Então vai ser o mesmo perfil 152 por 12,2. Aqui é a tabelinha do Walter Pfeiffer, do livro dele, lá de 2000. O livro que eu utilizei como referência, o primeiro livro que eu estudei pela UERJ. Então aqui é a altura total, perfil de 6 polegadas, 4 polegadas. Por isso que os números são quebrados, porque é 3 vezes 25,4, 4 vezes 25,4, 6 vezes 25,4. Não vai encontrar 150 milímetros, igual o perfil U, perfil na dobrada frio.
do perfil americano é sempre baseado em polegadas. A unidade principal é polegadas. O milímetro é uma mera conversão. Então aqui nós temos os valores de H0, C e TF. Aqui o PIFAI ele chama de C minúsculo. Aquele valorzinho de K, já encontrei em tabela de fabricante como K, aqui ele chama de C minúsculo. Mas C minúsculo equivale a 19,1. Praticamente seria a distância. Vou botar assim, até o término do rádio de concordância. Vou botar assim. É o mesmo valorzinho de K que a gente viu anteriormente. O valor de T0, B e área. Esses são valores assim, básicos, espessuras, área. Aqui começa a ficar mais sério. Aqui é a parte mais importante, que todo engenheiro tem que dar atenção devida. Quando for escolher um perfil, sempre primeiro mire o módulo resistente ou o momento de inércia. Já parto logo do módulo resistente. A radiação é importantíssimo para qualquer pilar, perfil de treliça. A radiação é importante nas duas direções. Um bom radiação ele traz um índice de flambagem para baixo. Ele reduz o nosso índice de flambagem. Está falando muito de índice de flambagem nas treliças. Então, note que o radiação ele é menor em torno do eixo Y. Ele é mais frágil em torno do eixo Y. Então, é mais suscetível a dobrar o perfil em torno do eixo Y do que em torno do eixo X. Porque em torno do eixo X, a radiação é maior. A radiação em torno do eixo Y é menor. O módulo resistente, nossa como é que ele cai subitamente, abruptamente, de 71 para 8. O momento de inércia também cai de 5,46, ele cai vertiginosamente para 28,8. Em torno do eixo Y, a gente não precisa tanto, em torno do eixo Y, de propriedades. Esses perfis, o perfil I americano, a gente usa vencendo vãos, trabalhando como vigas. Então, a gente precisa desses elementos aqui, em torno do eixo X, para poder vencer o vão. A gente não trabalha tanto com esforço horizontal. Daí a não necessidade de extrair esses valores mais altos de um perfil U ou perfil I. O item 3, flambagem global. Então aqui nós reforçando, pegue o nosso perfil do banzo, isole ele, analise ele como uma coluna. É assim que eu costumo fazer. Se for um perfil de treliça da cobertura deitado, ou um perfil de treliça como essa de coluna, eu trago ele e coloco em pé. Eu prefiro analisar ele em pé, como mostrado nesse slide 15. Ele em perspectiva, em pé. E em torno do eixo X, está aqui meu eixo X, em torno do eixo X maior inércia, em torno do eixo Y menor inércia. Em torno do eixo, no caso, em torno do eixo Y, você pode chamar em torno do eixo Y ou no plano XZ. Eu botei esse quadradinho apenas para reforçar. É interessante que eu acabei vendo essa sugestão em outro livro, lendo. Você pode chamar, eu sempre chamo em torno do eixo X e em torno do eixo Y. Aqui você pode chamar, em vez de chamar em torno do eixo Y, você pode chamar no plano XZ. É a mesma coisa. Ou, ao invés de você falar em torno do eixo X, você pode falar no plano YZ ou ZY. É a mesma coisa. O esforço horizontal ele acontece nesse plano, em torno do eixo X, na direção Y. E o esforço, no caso, horizontal, quando a gente analisa em torno do eixo Y, ele acontece na direção X. E aquele trocadilho, esforço horizontal, ele nunca tem a mesma nomenclatura. Ele está orientado na direção perpendicular do eixo. Aqui uma parte do nosso galpão, objeto de análise dessas aulas. Aqui eu trouxe o 3D e aqui nós temos aqui a figura, no caso, frontal. Parte do nosso pilar treliçado frontal. Aqui é para mostrar que nós temos aqui o distanciamento entre montantes a cada 50 centímetros. Quanto mais próximos esses montantes, mais resistente fica o seu perfil com relação à deformação, a deslocamento horizontal. Se eu utilizasse um montante a cada 1 metro, ao invés de a cada 50 centímetros, apenas um a cada 1 metro, fosse pulando, eliminasse esses intermediários, eu ia ter uma treliça um pouco menos resistente. Como eu reduzi essa distância entre eles, coloquei mais um montante, coloquei a cada 50, foi uma estimativa. Eu não sei se iria passar ou não. Por enquanto, passou na deformação horizontal. Vamos ver se vai passar no dimensionamento. Então, quanto mais montantes, mais resistente fica a treliça como um todo. Mas para mostrar que nós temos o seguinte, nossa treliça está aqui, o rebatimento dessa treliça é importante no seu desenho, no seu projeto, você mostrar o rebatimento do perfil. Aqui está fora de escala, mas é apenas elucidativo. Mostre que perfil é esse, rebatendo ele em planta, na mesma escala, lógico.
Eu botei maiorzinho porque eu não sei se você iria conseguir enxergar na apresentação. Então, o perfil U, esse perfil U que você vê aqui em pé, aqui em 3D, ele rebatendo em vista, esse perfil U está nessa forma aqui. Então, vou botar assim, em torno do eixo Y, perfil U, você tem um travamento, está travando o perfil em torno do eixo Y, está travando a cada 50 centímetros. Em torno do eixo X, no caso, eu teria só essas terças de travamento horizontal. Eu não gosto muito de contar com elas. Para cobertura, eu conto com a terça de cobertura. Mas para o travamento horizontal, eu prefiro colocar uma viga intermediária, como a gente colocou a 2,5 metros. Ela sim vai estar travando em torno do eixo X, no caso, o nosso perfil em torno do eixo X. No caso, a 2,5 metros eu vou ter um travamento em torno do eixo X. Em torno do eixo Y, eu tenho um travamento a cada 50 centímetros. Eu vou elucidar mais o que eu estou falando aqui com desenhos. Então, aqui nós temos aqui os montantes, cada 50 centímetros, travando essa região mais favorável do perfil em torno do eixo Y. Em torno do eixo Y, eu travo ele com montantes a cada 50 centímetros. Aqui é apenas uma vista bem simples de planta baixa. Aqui nós temos o perfil U, mais uma vez. Aqui, mais uma vez, mostrando os eixos. E aqui, a orientação dos momentos fletores. Então, eu estou travando os montantes a cada 50 centímetros, estão travando, no caso, a minha alma do perfil. Então, o LBY, eu chamo de LBY, tudo aquilo que travar, no caso, em torno do eixo Y. Estou analisando em torno do eixo Y. Tudo que contribui para travar, no caso, de modo perpendicular aqui, o meu eixo Y, o momento fletor em torno do eixo Y, está querendo derrubar. Então, tudo que eu travar aqui, conter, eu chamo de LBY. E tudo que me ajudar a conter em torno do eixo X, eu chamo de LBX. Essa é a forma correta de chamar pilares. Sempre atrele o LBX, né, esse travamento em torno do travamento chamado de X, o índice X, tudo aquilo que travar o seu perfil em torno do eixo. E tudo que for travar, no caso aqui, travando a alma, o eixo mais favorável em torno do eixo Y, eu chamo de LBY. Aqui, mais uma vez, elucidando, nós temos aqui os travamentos, né? Os montantes a cada 50 centímetros, travando o nosso pilar treliçado. E aqui, só para reforçar, a cada 50 centímetros, você vai ter que ele travando, no caso, a alma. Está travando em torno do eixo Y, o nosso pilar. A cada 50 centímetros, está travando em torno do eixo Y. Eixo Y, no caso do perfil U. Aqui mais uma vista mostrando que nós criamos uma viga a 2,5 metros. Então, reforçando aquilo que eu falei. Para 2,5 metros, eu criei uma viga intermediária. Isso equivale a dizer o quê? Que em torno do eixo, no caso, do eixo X do perfil U, analisando ele aqui, está numa vista, aqui eu rebati a vista. Eu tenho aqui o perfil, um perfil de uma viga qualquer, de alma cheia. Apenas para poder vencer esse vão, o peso próprio dela, uma carga aqui de 100 kg, 200 kg por metro linear, de operário com ferramentário, uma eventual manutenção. Só isso, apenas para travar. Tá travando o quê? Está travando. Se nessa direção tem os montantes travando o perfil U em torno do eixo Y dele, que é o mais favorável, nessa de outra direção, os nossos banzos, eles só vão ter um travamento o quê? Na cota 0, na fundação, a 2,5 metros, porque eu criei essa viga, e a 5 metros, um outro ponto de parada assim, vamos chamar assim, para outro travamento. Lá em cima eu costumo também botar uma viga para poder fechar o galpão. É natural ter uma viga aqui em cima para poder fechar o galpão. Então nós temos aqui 3 travamentos de 2,5 metros de distância entre eles para travar o quê? Travar o perfil U em torno do eixo X. A nossa treliça está sozinha em torno do eixo X, essa maior inércia do perfil U em torno do eixo X, nós só temos a viga para poder travar. E em torno do eixo Y do perfil, o eixo mais favorável, nós temos vários montantes travando. É importante que você volte aqui os slides e veja esse raciocínio para não errar o LBX, o LBY da coluna. Quem está travando o que e essas distâncias não serem trocadas na hora de calcular o índice de flambagem. Então aqui o índice de flambagem, falando nele, ele apareceu. Então o LX seria 250 centímetros, travamento a cada 2,5 metros, travando o perfil U em torno do eixo X. E o LY, 50 centímetros, ou seja, a cada 50 centímetros, travando o perfil U em torno do eixo Y. O KX eu chamo igual a 1 para
treliça de modo geral, elemento de banzos, diagonais e montantes, sempre igual a 1. Momento de inércia em torno do eixo X do perfil U simples e em torno do eixo Y do perfil U simples. A diferença é bem grande. Então está aqui o lambda. Então, em torno do eixo X, analisando a coluna, vou ter 2,5 metros, né? Usando raio de giração em torno do eixo X. E aqui, que era 50 centímetros, o eixo mais favorável, né? Caso com raio de giração. Por que eu travei tanto e tão pouco espaçamento, eu garanti tão pouco espaçamento nesse travamento em torno do eixo Y? Eu já sabia que a raio de giração dele vai ser pequena. Então, se eu colocar aqui uma distância, uma altura muito grande, 2,5 metros, cada 1 metro, 2 metros, 3 metros, vai me dar um índice de flambagem maior. Então, já pensando nisso, lá na concepção do projeto, aí que eu falo, o projetista ele tem que ter raio de giração na cabeça dos perfis, analisar qual a orientação mais favorável em torno do eixo X, em torno do eixo Y, e já pensar no travamento lá atrás. Para quando já fizer o cálculo e agora chegar no dimensionamento, você já tem a concepção, já bate com a sua concepção. Então você reduziu o travamento em torno do eixo Y, o LBY, porque você sabia que o seu raio de giração em torno do eixo Y já era menorzinho. E você foi um pouco mais folgado com relação, deu uma trégua maior no travamento em torno do eixo X, transferiu uma viga intermediária, porque sabia que ela teria um raio de giração um pouquinho maior. Vamos ver se passa. E acabou passando. Aqui eu utilizei um travamento. Eu poderia, se eu eliminar aquela viga intermediária, que vai para 5 metros, 500 centímetros. Aí você pode ver se ela vai passar ou não. Vai dobrar de valor, vai para 84, vai dobrar de valor. Mesmo assim ainda fica menor. Mesmo sem a viga intermediária, o nosso pilar treliçado, o perfil, ele passa no dimensionamento, no índice de flambagem. E aqui você pode ver se ele iria passar com 1 metro de distância entre eles. Vai dobrar, vai para 72, ainda passa. 4 metros de distância, seria 2 vezes 144 centímetros, ainda passa. Mesmo se eu usar aqui ainda uns 2 metros, vamos supor assim, ele ainda passa no dimensionamento. Então, só para você ver esse raciocínio. Travamento, no caso LBX, no caso maior, eu tenho radiação maior em torno desse eixo. E um travamento, no caso menor, eu tenho radiação menor em torno desse outro eixo. No caso, ele passou, nosso perfil está atendendo, podemos continuar o dimensionamento. Então, treliça como se tivesse ligações contínuas, considerando os perfis unidos, um de frente para o outro e sem afastamento. Vou fazer 2 cálculos. No item 4, considerando os perfis U sem afastamento. E no item 5, eles afastados, conforme o projeto, de 800 milímetros. Assim, não se assuste. Eu vou trazer os perfis U como se não tivesse esse afastamento de 800 milímetros, apenas para comparar um com o outro. Aqui nos cálculos, nessa aula eu vou considerar o inverso. Eu vou trazer, acabei fazendo os cálculos, eu me esqueci de pensar na orientação. Então, o que é que eu decidi fazer? O perfil U considera isso em torno do eixo X, em torno é maior inércia, em torno do eixo Y menor inércia. É que eu só inverti. Eu passei a chamar de Y, eu fiz as contas e depois eu voltei e fiz esse slide. Como já tinha feito as contas, não vai fazer tanto problema. Eu só modifiquei aqui o eixo X, eu chamei agora de Y, do conjunto. E aqui o eixo, no caso, que era Y, eu chamei de X. Só isso. Até aqui eu estava chamando o inverso, porque eu trabalho assim, em torno do eixo X, a maior inércia. Mas nesse caso eu vou chamar a menor inércia, eu chamei de Y. E vamos ver como ficaram os dimensionamentos. Apenas para facilitar, porque eu já tinha feito as contas para não fazer tudo de novo. Mas sempre que for fazer as contas aqui para frente, chame de X esse eixo em torno do eixo X, maior inércia, e aqui chama de Y. Do conjunto você troca como a gente chamou até aqui. Só botei essa ressalva, que a partir de agora eu troquei. Mas não é para confundir a cabeça, porque eu já tinha feito o cálculo. Porque cálculo das propriedades geométricas do perfil, no caso duplo U, vamos considerar que nossa treliça ela não tivesse aquele afastamento todo de 800 milímetros entre o perfil U e outro. Ela fosse unida. Então, a partir de agora, eu começo a trazer à tona esse raciocínio do conjunto, do elemento do conjunto, e vou utilizar ele nessa aula de hoje, que foi bem levantada pelo colega, né, pelo aluno, engenheiro, né, hoje, lógico, o Wendel Germano. Aqui o perfil U, 152 por 12,2, pelo teorema de translação dos eixos. Então, quando você precisa calcular o momento de inércia em torno do eixo Y, é bem complicado, de 2 perfis separados, assim, duplos, é bem complicado. Porém, a partir do momento que você usa o teorema de translação dos eixos, tudo facilita. Nós temos aqui o centro de gravidade, no caso do conjunto. 2 perfis U, se eles fossem unidos,
centro de gravidade aqui é esse. E para o perfil separado, o centro de gravidade é esse outro. Eu chamei CG1 só para diferenciar. Ele continua sendo, no caso, distanciado em relação ao centro da mesa. Ele não fica aqui no centro da mesa, ele fica mais próximo da alma. Então aqui o XCG do perfil é de 1,3 centímetros. Eu preciso calcular esse valor de x, tanto para o perfil mais afastado um do outro, como iremos ver no item 5, como nesse perfil contínuo. Eu sempre preciso calcular esse valor de x, que é a distância entre o centro de gravidade do perfil isolado até o centro de gravidade do conjunto. Esse valor de x, ele diz tudo para a gente. Eu sempre coloco ele numa célula separada, especial no Excel. Eu faço a planilha, calculo o momento de inércia e tudo mais, mas para perfis duplos eu coloco lá no finalzinho uma célula, uma coluna só com valor de x especial, em relação à distância entre eles. Digito lá 10 centímetros. O Excel já calcula para mim, por esse teorema de translação, que eu vou mostrar agora, o momento de inércia do conjunto. X é igual a 0, x é igual a 80 centímetros, que é o nosso caso de projeto. Ele calculou automaticamente para mim. Quanto maior o valor de x, maior vai ser o momento de inércia, no caso do conjunto. Quanto menor o valor de x, menor será o momento de inércia em torno do eixo y. Vamos verificar aqui. O x seria o quê? A largura do perfil. Que raciocínio é esse? A largura do perfil menos o XCG. Então aqui, se eu pegar a largura do perfil, que é o BF, e subtrair, no caso, o BF de XCG, que é 1,3, subtrair 4,88, que é a largura total do flange, de 1,30, e encontrei essa distância aqui que sobrou. Essa distância que sobrou é justamente o valor de x, porque zero, a distância entre perfis é zero, estão unidos. Então essa distânciazinha aqui é o próprio valor de x. Então o valor de x equivale a 3,58 centímetros. A partir do momento que você tem esse valor de x, aí você pode usar o teorema de translação dos eixos, que funciona da seguinte modo. Esse momento de inércia, ele é fácil de usar esse teorema porque o momento de inércia é o momento de inércia do elemento do perfil isolado do catálogo do fabricante, que eu peguei na tabelinha nossa, já mostrei aqui nessa aula de hoje. A área do perfil U, simples. E o D? Quem é o D? O D ao quadrado vai ser o valor de x, no caso, ao quadrado, que é a distância entre o centro de gravidade de um perfil U isolado ao centro de gravidade do conjunto. Essa distância total equivale a 3,58. Então, quanto maior essa distância, maior vai ser o quê? O momento de inércia em torno do eixo y do conjunto. Então, a partir de hoje, vou começar a usar com vocês essa temática de comparar efetivamente onde eu vou utilizar esse momento de inércia do conjunto. Já calculei isso em outras aulas, mas eu nunca cheguei a utilizar efetivamente. Onde utilizamos essa inércia do conjunto tão misteriosa? Então, esse é o teorema de translação dos eixos. Sempre que você tiver dois perfis separados, dois perfis simétricos, dois perfis U de frente, dois perfis I, você pode usar o teorema de translação dos eixos sem problema algum. Só tendo que pegar a tabela do fabricante, momento de inércia em torno do eixo Y isolado de um perfil, a área de um perfil, não multiplica por 2 aqui, é de um perfil, e o D, calcular o valor de x certinho para substituir no valor de D ao quadrado. Isso aqui vem lá, essa formulazinha vem lá, e a translação dos eixos também vem lá do livro de resistência dos materiais, do Beer e Johnson. Todo engenheiro civil tem que voltar nesse livro, revisar, ele tem que estar no sangue. Todo engenheiro, o livro de resistência dos materiais. Temos até o capítulo de torção, capítulo 9, se não falha a memória. De todos os capítulos, pelo menos até o capítulo 8, 9, tem que estar na mente, no osso, no sangue de todo engenheiro. É importante revisar resistências materiais sempre que tiver esse tempo. E uma vez calculado pelo teorema de translação dos eixos, vou mostrar aqui agora de outro modo, também pelo teorema de translação, como calcular essas propriedades. Eu tenho aqui o valor de x e y, radiação, do perfil U isolado, tabela do fabricante. O BF é a largura do flange dele, da aba ou do flange, como você desejar. O xg é a distância do centro de gravidade do perfil isolado até a face externa da sua alma. O valor de x, 3,58, a gente calculou, e o valor de área, 15,5. O que você faz? Uma outra forma de você calcular aquelas propriedades de momento de inércia que a gente calculou, seria primeiro calculando o raio de giração do conjunto. Seria o quê? O raio de giração, no caso individual, mais o delta y. Como é que seria isso? O raio de giração individual seria esse aqui, 1,36. Raio de giração em torno do eixo y de um perfil U. O delta y seria o quê?
seria o valor de x, a distância entre eles, ao quadrado. Tire a raiz quadrada dos dois e você encontra a radiação do conjunto. Isso é formidável. Se você tem a radiação do conjunto, você calcula o momento de inércia. O momento de inércia é a raiz quadrada de... Aliás, radiação é igual a raiz quadrada do momento de inércia pela área. Então, se você tem radiação, você encontra o momento de inércia facilmente. Eu irei mostrar aqui nesse slide. Só que radiação equivale a raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área. Isso aqui tem que estar no sangue, na mente de todo engenheiro, todo engenheiro. E não pode... Essas equações de radiação, de momento de inércia básico, BH3/12, mais AD ao quadrado, tem que estar na mente dos engenheiros, de modo geral. E levando as duas parcelas ao quadrado, aqui, raiz quadrada, se eu levar ao quadrado as duas parcelas, eu consigo me desfazer dessa raiz quadrada. Então, a raiz quadrada, ela fica sem raiz quadrada, essa segunda parcela da equação. A raiz quadrada é o quê? Esse número elevado a 1/2. 1/2 vezes de 2, fica 2/2, equivale a 1. Então, eu eliminei a raiz quadrada fazendo o quê? Eu não posso levar ao quadrado só a raiz quadrada. Se eu levar ao quadrado só a raiz quadrada, eu preciso levar ao quadrado as duas parcelas da equação. É muito fácil você só eliminar a raiz quadrada levando ao quadrado. Então, levar ao quadrado as duas parcelas para poder eliminar essa raiz quadrada. Então, o único preço que eu tive que pagar foi o quê? Colocar a radiação, no caso, ao quadrado. Só isso. Ele não estava ao quadrado, agora está ao quadrado. Então, minha radiação, no caso, ao quadrado, ele vai ser igual ao aumento de inércia dividido por 2 vezes a área. A área, no caso aqui, é a área do conjunto. Então, eu coloquei 2 vezes de propósito, porque quando eu estou calculando, como eu calculei a radiação do conjunto, eu vou encontrar o momento de inércia do conjunto. Então, para isso, aqui, muito cuidado. Eu coloco a área, botei reforçando do conjunto, a área do conjunto, 2 vezes a área de um perfil U simples. Você encontra o momento de inércia de 454,74 centímetros na quarta, que é bem próximo do valor que a gente encontrou calculando pelo teorema de translação dos eixos. E nesse item 4.2, vamos analisar no caso o índice de flambagem do perfil U isolado e do conjunto chamado treliça, para poder verificar se a treliça ela pode ou não ser considerada como se tivesse ligações contínuas. Aqui é que reside o cerne da questão levantada pelo colega Wendel Germano, né? Por que eu tenho calculado sempre esse radiação do conjunto, momento de inércia do conjunto nas aulas, mas eu não mostrei isso para vocês, o porquê. Aqui está o porquê. Para verificar se ela pode ser calculada e dimensionada como se tivesse uma ligações contínuas, o conjunto, ou não. Perdão. Então, aqui nós temos aqui o perfil U isolado, o K, Ly sobre Y. Então, em torno do eixo Y, você tem a parte mais favorável do perfil U. Então, ele está travado a 50 centímetros, a alma dele. Em torno do eixo Y, a parte mais favorável seria em torno do eixo Y, para 50 centímetros no travamento. Porém, a radiação é menor, naturalmente, em torno do eixo Y, 1,36. Então, lambda Y, em torno do eixo Y do perfil U isolado, equivale a 36,77. Isola aqui, em torno do eixo Y, você tem menor radiação, encontrou o índice de flambagem, no caso do perfil U isolado. Para o caso do perfil composto, no caso do chama assim de conjunto, aqui não chama de treliça, chama de conjunto de banzos, diagonais e montantes. A treliça como um todo, você vai ter o lambda x, em torno do eixo x da treliça. Lembre que eu troquei antes de começar o dimensionamento, eu falei que ia trocar os eixos. Então, aqui em torno do eixo x, você vai ter o quê? Os perfis U da treliça, eles estão voltados com maior inércia em torno desse eixo x, que eu troquei ele de última hora, porque eu tinha feito esse cálculo anteriormente. Então, em torno do eixo x, o perfil U tem a maior inércia. Ele tem maior inércia, ele tem maior radiação. Lembrando, eu vou mostrar o porquê desse retângulozinho vermelho. E o Lx é o travamento em torno da maior inércia do perfil. Ou seja, travando a lateral, vou botar assim, a grosso modo, linguagem simples. Travando a lateral da treliça, ao longo da treliça, na lateral dela, a parte da régua mais frágil, nós temos um travamento com uma viga intermediária, 2,5 metros. E ela trava o quê? O perfil, no caso, a treliça como um todo. Esse momento de inércia não é do perfil U isolado, é dos dois perfis U em conjunto. Mas por que a radiação, no caso dos dois perfis, permaneceu o mesmo que um único perfil U? Porque um perfil U ele tem radiação 5,94. O que é a radiação? Raiz quadrada de I sobre A, momento de inércia sobre A.
Quando eu dobro os perfis, eu multiplico por 2 o momento de inércia. Eu também dobro a área, multiplico por 2 a sua área. Então, quando eu tiro raiz quadrada de um perfil, eu vou ter raiz quadrada de I sobre A. Dois perfis, raiz quadrada de 2 vezes I sobre 2 vezes A. Vou encontrar o mesmo valor. Ou seja, quando você duplica os perfis em torno do eixo, nesse caso, eu chamei de eixo X, em torno desse eixo X, a direção ele não muda, ele é imutável. Em torno do eixo Y, a gente calculou pela translação dos eixos, aí sim, você tem um ganho significativo. Daquele momento de inércia pequenininho, ele passa a ter um momento de inércia muito maior, quanto maior a distância entre eles. Porém, em torno de um eixo, você não tem mudança, por causa da equação do radiação, que é a raiz quadrada de I sobre A. Os dois valores I e A, momento de inércia e área, eles dobram quando você dobra o perfil. Então, o lambda x é igual a 42,09. Então, lembrando que isso aqui não é do perfil isolado. Eu calculei a radiação do x do conjunto. Porque do conjunto, em relação à parte, diga assim, da régua mais frágil, da nossa treliça mais frágil. Em torno do eixo y, eu vou ter a treliça com 5 metros de altura. Ela vai ter um engaste na fundação e ligada na cobertura, ligada a uma viga de topo, né, lá em cima. A cobertura eu não considero a treliça de cobertura travando. Por isso que eu crio uma viga lá em cima no topo. Então, entre a fundação e o topo, vou ter uma viga lá em cima no topo travando a nossa cobertura. Aliás, nesse caso, a treliça está bem rígida. Não preciso colocar uma viga lá. Esquece o que eu falei. Em torno do eixo Y, que eu considerei aqui, em torno da maior inércia, eu estou chamando de Y maior inércia porque eu troquei. Mas eu vou ter na base uma fixação, uma contenção. No topo dela, sim, ela está travada pela treliça. A treliça, sim, pode travar, ela está bem firme, essa treliça. Mas, então vai ser 5 metros, no caso, o comprimento total entre contenções laterais em torno da maior inércia. E em torno da maior inércia, a distância entre os dois perfis ficou de 3,83. Aqui eu estou considerando os perfis juntos, estou no item 4 ainda. Considerando os dois perfis, um de frente para o outro, coladinhos. Eu não estou considerando aquela distância de 80 centímetros entre eles, como está no nosso projeto. É só para você ver a diferença quando você coloca os dois perfis juntinhos, quando você separa certa distância. Então, caso os perfis fossem unidos, como fosse um pilar, ele vai me dar uma radiação um pouco menor, de 3,83, vai ficar tão grande a radiação, e o lambda ficou bem alto, 130,55. Os dois perfis estão juntos. Então, em torno da menor inércia de dois perfis juntinhos, do conjunto, ele não contém tanto, assim, ele não contém tanto a nossa treliça como um todo. Então, aqui a análise da treliça, em torno do eixo X, que nesse caso é mais favorável, e o eixo Y, que é o eixo assim, com a maior inércia do conjunto. Então, aqui a análise do índice de flambagem do conjunto, em torno do eixo X, em torno do eixo Y, e desses três, eu obtenho o caso mais favorável. O índice de flambagem que governa dentre esses três é o de 130,55. Tendo o lambda do conjunto mais favorável, que é 130,55, eu divido por 2 e comparo com o lambda, no caso, do isolado, no caso, é 36,77. Então, comparando, 36,77, ele é menor que a metade do índice de flambagem mais crítico do conjunto. Então, repetindo, o índice de flambagem, no caso, mais crítico do elemento isolado, do perfil isolado, se ele for menor que a metade da inércia mais favorável do conjunto, 130,55, se esse item for satisfeito, essa condição for satisfeita, ela implica em dizer o quê? Implica em dizer que o conjunto, no caso, ele pode ser dimensionado como se tivesse realmente o conjunto. Você vai dimensionar a treliça com base no índice de flambagem geral, a radiação geral do conjunto, o momento de inércia do conjunto como um todo. Caso essa relação não seja satisfeita, aí você volta e tem que analisar cada banzo, caso em separado. Você não vai analisar mais o conjunto. Quem vai governar agora vai ser cada elemento do conjunto. Então, se essa condição for satisfeita, então volte aqui. Uma isbiotese máxima do elemento U isolado é menor do que a metade da isbiotese do conjunto, que é a treliça como um todo, U, ou dimensionamento é governado pela flambagem da coluna como um todo, do conjunto. Então, se essa condição é satisfeita, você pode voltar e considerar aquele radiação do conjunto,
momento de inércia do conjunto, nós calculamos para os perfis U, no caso, duplicados. Caso não, você volta e analisa apenas o perfil isolado, como eu tenho feito até aqui. Eu sempre, de modo geral, eu não faço essa consideração e calculo tudo como se fosse isolado. Cada diagonal, cada banzo, como se fosse elemento isolado. Lembrando que esse ligação contínua ela é válida, no caso, para análise dos banzos, analisando os banzos. Para a diagonal, eu não faço essa análise, porque quem rege são os banzos. Então, essa análise de verificar a treliça como sendo um conjunto ou não, ela só é válida quando se compara as propriedades dos elementos principais, que são os banzos da treliça. Na próxima aula que vai ser diagonal, eu não faço essa análise. Ela não serve para diagonal, que é o elemento secundário. Só para o elemento principal de banzo que você faz essa análise. Esse é o item 4, com os perfis U, um de frente para o outro, coladinhos, sem estarem distantes. Item 5. Treliça como se tivesse ligações contínuas. Ótimo. Vamos verificar de novo essa condição, considerando agora os perfis afastados. Vamos afastar os perfis conforme no projeto. Eles estão distantes um do outro de cerca de 800 milímetros. Aqui só uma ressalva importante. Que distância é essa? Qual a distância correta para colocar no F2, num software que você está calculando? A distância estrutural entre perfis ela deve sempre ser referida à distância entre os centros de gravidade, no caso dos perfis. Por exemplo, no nosso caso, nós temos dois perfis, um de frente para o outro. Estão afastados, como eu falei, de 800 milímetros. Eu botei no F2 800 milímetros. Mas qual seria o valor correto de cálculo? O valor correto que eu deveria fazer no F2, mas eu não fiz, apenas para simplificar, questão de valor, não ficar um valor quebrado. Questão de projeto real de estrutura, você deveria considerar o quê? A distância do centro de gravidade do perfil U ao centro de gravidade do outro perfil U. Ou seja, eu teria que considerar aqui 80 centímetros menos 2 vezes essa distância do XCG, seria o XCG de um perfil U e do outro perfil U também. Então, menos 2 vezes o XCG vai me dar 77,4 centímetros. Para efeito de cálculo, se eu considerar como 800 milímetros a distância de uma face externa do outro perfil, o diagrama unifilar eu devo fazer como se tivesse uma distância entre o centro de gravidade de um perfil ao centro de gravidade do outro perfil. Então, precisamente assim no cálculo, você deveria considerar no F2, nessa análise estrutural, essas linhas de corpo livre, 77,4 centímetros e não 80 centímetros, como eu considerei. Então, eu botei 80 centímetros de face externa, e no F2 eu considerei 80 de um elemento linear de análise estrutural ao outro elemento linear de análise estrutural. Apenas para simplificar e não ficar com números quebrados. Mas só parei aqui nesse slide para mostrar o valor correto. Você considerar 80 centímetros de distância de face externa, você no F2, na análise estrutural do seu software, que você vier a utilizar, você coloca a distância do centro de gravidade ao centro de gravidade como a distância real de análise estrutural. Para qualquer elemento entre vigas de concreto armado, entre um pilar, analisar um pilar seria entre duas lajes, entre duas vigas, sempre considera a distância estrutural, a distância entre o centro de gravidade, no caso, entre os elementos estruturais distantes um do outro. Então, a treliça pode ser dimensionada como se tivesse ligações contínuas. Aqui agora vamos fazer o perfil separadinho, não mais unido. Vamos calcular o momento de inércia de novo, raio de geração, agora do conjunto. Como é que seria isso? O centro de gravidade do conjunto é esse aqui. Os perfis estão mais afastados. O centro de gravidade do perfil isolado é esse aqui, o CG1. E o XCG é aquele de praxe da tabela do fabricante, 1,3 centímetros. O valor de x agora aumentou enormemente. Mas para quanto e como é que eu vou calcular o valor de x? Eu considerei aqui o valor de BF, que é a largura do flange, menos 1,3, mais o quê? 80 centímetros é a distância de face externa a face externa do nosso perfil, como está no projeto. Então, 80, no caso, sobre 2 vai me dar 40. Se eu subtrair 40 da alma da aba, do caso do perfil, da aba do perfil, do flange do perfil, que é 4,88. Então, metade de 80 é 40. Então, desse centro de gravidade, a face externa do perfil vai ter 40. Se eu subtrair 40, essa largura de flange ou de aba, ele vai me dar o valor restante dessa pontinha do perfil até o centro de gravidade. E com isso eu vou ter, na somatória, o valor de x de 38,7 centímetros. Você pode rearranjar essa equação como você desejar. Eu achei mais fácil calcular dessa forma mais simples possível para trazer para ti. E pelo teorema de translação dos eixos, que nós já vimos,
a gente considera duas vezes o quê? O momento de inércia do elemento U isolado, a área do elemento U isolado, e apenas eu multiplico aqui a distância certinha entre o centro de gravidade do elemento U isolado ao centro de gravidade do conjunto. Como eu falei, quanto maior esse valor de x, maior será o incremento do momento de inércia. Olha a magnitude do momento de inércia. Dá até medo, assusta, porque eu não estou acostumado a trabalhar com momento de inércia tão alto assim. Então é bom ter uma referência, nessas horas é bom ter uma referência, que é essa aula, um outro livro, uma referência para você saber se está no caminho certo. Não vai ficar uma coisa muito esdrúxula, muito exagerada e você não ter isso aqui, não ter o pé no chão, ter uma coisa palpável. Então aqui tem uma boa referência, como nessa aula, para você ver que realmente aumenta bastante. Quando você aumenta a distância entre os perfis, você acaba por aumentar o momento de inércia, no caso, entre eles, em torno do eixo Y. Então, do eixo X, o momento de inércia vai ser duas vezes, a área duas vezes, mas a radiação vai ser o mesmo, como já falei nos slides anteriores. Continuando pela translação dos eixos, aqui a gente vai calcular o raio de giração. Temos aqui o raio de giração do eixo X e eixo Y isolado, o BF, o X, no caso, XCG, o X, que é 38,7 que nós encontramos, 15 centímetros quadrados da área. O I do conjunto, no caso, aqui de outro modo. Você pode calcular o radiação, no caso, do conjunto, que seria o radiação, no caso, do elemento isolado ao quadrado, 1,36, em torno do eixo Y. Não confunda com o eixo X. Em torno do eixo Y, 1,36. O elemento U isolado é 1,36 ao quadrado, mais o delta Y, que é esse valor de x ao quadrado, a distância entre eles ao quadrado. Você vai encontrar aqui 38,72 centímetros o I do conjunto. Então, eu calculei o momento de inércia, como mostrei no slide anterior, e que eu estou mostrando de outro modo como encontrar o momento de inércia. Então, aqui eu simplifiquei, calculei diretamente a radiação. E aqui vou substituir na fórmula, na equação já mostrada anteriormente. Vou passar rapidamente, só mostrando a passagem matemática. E aqui substituir o valor do radiação do conjunto, que eu encontrei agora, vezes a área do conjunto, aliás, igual o momento de inércia do conjunto dividido pela área do conjunto, que equivale a duas vezes a área de um perfil U simples isolado. Então, 46.476 centímetros a quartas. Então, esses são os valores bem próximos um do outro, pode comparar. Diferença muito pouca de casas decimais. São duas formas de calcular o momento de inércia em torno do eixo Y para perfis separados um do outro pelo teorema de translação dos. Cálculo do maior índice de flambagem do perfil U isolado. Aqui volta aquela questão, né, do Wendel Germano, bem levantada, se a treliça pode ser dimensionada como ligação contínua ou não. Vamos verificar o perfil U isolado. Tem aqui 50 sobre 1,36, encontrando 36,77. Para o perfil isolado, também poderia considerar 250 centímetros, que é o travamento do perfil U, do eixo X dele tem uma viga ali travando, só apenas, não tem um diagonal nem montante, tem 250 centímetros, e dividido pelo raio de giração em torno do eixo X. Ele me daria um índice de flambagem maior. Nesse caso, seria maior o índice de flambagem em relação ao eixo X do que em relação ao eixo Y. Mas vamos considerar só o eixo. Geralmente o eixo Y vai me dar uma radiação mais favorável. Nesse caso, talvez o lambda x desse um valor um pouquinho ainda maior. Aí você teria que usar o lambda x, que é o mais favorável, o maior de todos. Vamos deixar o lambda y, nesse caso, não tem problema. Aqui o lambda x do conjunto, ele não mudou, é o mesmo 5,94. Eu distanciei os perfis um do outro, e nada mudou. Porque eu dobrei o momento de inércia, eu dobrei a área e o raio de giração, raiz quadrada de ambos. Raiz quadrada da razão entre ambos. Então, o lambda x 42,09. O lambda y, sim, vai mudar muita coisa, porque o raio de giração ele mudou. Ele aumentou bastante. Ele era 3, alguma coisa para dois perfis um junto do outro. E quando eu distanciei um do outro de 80 centímetros, face externa, eu tenho agora aqui 5 metros em torno do eixo X da treliça. Ela está travada na base e no topo pela treliça de cobertura. E o momento de inércia do conjunto em torno do eixo Y, no caso da treliça, é 38,72. Então, lambda y em torno do eixo Y da treliça me dá 12,91. Então, quando eu aumentei o raio de giração, eu distanciei os perfis U, o lambda y ele cai estrondosamente. Estava dando 130 e pouco, se não falha a memória, quando os dois perfis U estavam unidos, um em relação ao outro.
E olha como é que o lambda y despencou. É uma forma de você reduzir o índice de flambagem do conjunto. É você aumentando a distância entre os perfis U. Aumentou a distância entre os perfis U, você aumenta a radiação. É o mesmo LBY, você aumentou a radiação, você vai ter o quê? Um menor índice de flambagem. Então aqui eu vou comparar esse valor, perfil U isolado, com um caso mais crítico entre os lambdas encontrados para o perfil do conjunto, o lambda do conjunto, que seria 42,09. Então, vou fazer aquela continha de novo, 42,09 sobre 2, vai me dar um valor em que o lambda do perfil U isolado ele não é menor do que o lambda mais crítico do conjunto, da treliça comum. Então, nesse caso, eu não poderia dimensionar. No caso, a flambagem, no caso do conjunto, ela não é condicionante, ela não é governante nesse caso. Então, eu não poderia considerar a radiação do conjunto, o momento de inércia do conjunto, para dimensionar essa treliça. Então, quando eu tenho assim, os perfis U separados um do outro, eu aumento o índice de flambagem, eu aumento o momento de inércia, favoreço a redução da deformação horizontal, porém, eu não posso considerar nesse caso como governante o cálculo do raio de geração do conjunto, o momento de inércia do conjunto. Vou ter que voltar e calcular os elementos isolados. Só isso. Aqui, flambagem local de barras axialmente comprimidas. Aqui verificamos o índice de flambagem do conjunto para verificar se poderíamos utilizar as propriedades geométricas do conjunto ou não. E a partir de agora, sim, a gente começa o dimensionamento efetivamente falando pela NBR 8800. Valores de limite de B sobre T. A gente já viu isso lá na aula de treliça de cobertura. Os perfis laminados possuem elevados valores na espessura de alma de flanges. Possui uma largura de flange pequena, a relação B sobre T para o flange acaba sendo favorecida, mais compacta, porque a espessura dele é bem grande. E pelo fato de comercialmente ser encontrado com altura limite de 300 mm, a razão B sobre T para a alma acaba sendo bem favorecida também. Apesar de serem baixinhos, até um pouquinho mais altos, com 30 cm, o valor limite de altura no perfil é 30 cm na praça. Ele acaba tendo uma razão B sobre T muito boa. O valor de T ele é bem robusto, bem favorecido, bem generoso. Então, aqui pela norma, você tem aqui o perfil U, aqui no cantinho. O limite para a razão B sobre T tem que ser essa, 1,49 vezes a raiz quadrada de E sobre Fy. E aqui só mostrando a continuação dessa tabela da norma, caso você precise de um outro valor. Aqui no caso seria mesas, no caso laminadas, a parte do flange. Você vai ter um outro limite aqui com relação ao flange de 0,56 raiz quadrada de E sobre Fy. Aqui voltando no slide anterior, para a alma, para análise da alma, a parte rachurada é a alma, esse é o limite para a alma, para verificar se ela é compacta ou não. No caso, continuando a tabela, para o flange do perfil, esse é o limite aceitável pela norma para ser aceito como um elemento de aba ou de flange compacto ou não. Aqui só continuando a tabela da norma, caso venha precisar desses outros elementos, a tabela completa da norma, a tabela F.1. Aqui valores e limites, B sobre T, a gente já fez isso lá atrás na treliça de cobertura, só reforçando, passando assim um pouquinho mais rápido. P sobre T, ele equivale, no caso, BF, BTF, que é o flange, tem que ser, no caso, menor ou igual a 0,56 para ser compacto. Então, o limite 0,56 vai me dar um valor de 16,04. E a razão, no caso, largura de flange ou de aba, tanto faz, pela espessura do flange, vai me dar um valor de 5,61. Como esse valor 5,61 ele é quase um terço, ele é bem menor do que o limite, está bem favorável para a gente, é uma seção compacta. O flange ele é classificado como seção compacta. Aliás, vou botar assim, o perfil U é classificado seção compacta pela análise do flange. Agora nos resta analisar a alma, para verificar se ela é compacta ou não. Se a alma for considerada como não compacta, quem rege é o mais desfavorecido, seria o não compacto da alma. Então, o todo seria regido pela alma se ela fosse não compacta. Se ambos forem compactos, o perfil é compacto e acabou. Não tem problema. Então, o limite para a alma é esse aqui, pela norma. E a razão, no caso, a altura, aquele HW, que é 152 menos o valor de K menos o valor de K. O que é isso?
a parte reta. Aquela achurazinha é a parte reta da alma do perfil U. A parte plana, a parte reta da alma, sem nenhum empecilho de curvatura, raio de curvatura, nada. Ele está livre o quê? Do flange e está livre do raio de curvatura. Raio de concordância, perdão. Raio de concordância. Então aquele valor de Kzinho, né? No PIFAI ele chama de valor de C minúsculo, 19,1, equivale àquele valorzinho. Então 152 menos essa parte curva mais o flange vai me dar aqui um valor de parte reta da alma. E ao dividir pela espessura da alma, que é bem generosa também, quase 6 milímetros para um perfil pequenininho de 155 milímetros de altura, vai me dar um valor bacana de 19,62, que é menor, praticamente a metade do valor limite. Então a alma é classificada como compacta. Como falei, perfis C ou perfil U, tanto faz chamar C ou U, perfis U laminados, perfis I americanos, perfis U americanos, eles geralmente têm essa classificação muito boa, sempre como compactos. No caso um dos dois seja não compacto, quem rege, vai reger o conjunto, vai ser ou não. Aqui o fator de redução, aquele valor de Q eu não calculo aqui nessas aulas, ele está lá na norma. Eu trago no livro também o valor de Q, iria prolongar, né, mais os slides, mas o valor de Q ele é tomado igual a 1, quando a seção é classificada como compacta pela análise, o Q ele é igual a 1. Então, caso um dos dois fosse não compacto, lembrando, como falei, a seção ela seria regida pelo não compacto. Então, todo o perfil seria classificado como não compacto. Força axial de compressão de cálculo pela NBR 8800. Bem, a força crítica de flambagem em torno do eixo x, NEx é π ao quadrado e IX sobre Kx Lx ao quadrado. Então, no caso, o Lx, analisando o perfil isolado. Perfil isolado, em torno da maior inércia do perfil isolado, ou seja, naquela parte da régua mais favorável, chamar assim, da treliça como um todo mais favorável, analisando que o perfil U da treliça isolado, ele está sozinho. A base tem uma viga intermediária de 2,5 metros e tem lá em cima a cobertura. Então, tem 2,5 metros de distância entre as contenções. É tudo que ele tem de contenção em torno do eixo X, para travar a maior inércia. Então, a maior inércia do perfil U está aqui. Para travar a maior inércia, a distância está bem grande. Então, vai me dar um valor de NEx de 1.700 kN. Em torno do eixo Y, a gente vai ter, no caso, um montante a cada 50 centímetros travando a alma. Por um lado, tem um momento de inércia mais favorável, porque em torno do eixo Y do perfil U, em torno da alma dele, o momento de inércia é menor, como haveria de ser. Mas eu tenho uma contenção mais curtinha, mais apertadinha, a cada meio metro eu tenho uma contenção. Isso vai me dar um valor de NY de 2.330 kN. Então, apesar de ter um momento de inércia bem menor, mas por ter uma contenção mais próxima uma da outra, ele acabou me dando um valor de esforço normal até então, força crítica de flambagem maior do que a força crítica em torno do eixo X, que é o eixo mais favorável, mas por ter uma distância de contenções maior, ele acabou tendo uma resistência um pouquinho menor e a encontrada em torno do eixo Y. Então, note que esse jogo entre raio de geração, momento de inércia e contenção vai acabar regendo, no caso, lá na frente, o seu dimensionamento. Índice de desbiotase reduzido, lambda zero. O lambda zero seria o valor de Q, lembrando que o valor de Q, quando a seção compacta é igual a 1. Se a seção fosse não compacta, você teria que calcular o valor de Q lá pela norma e lá pelo livro. O livro eu trago o valor de Q direitinho. A área bruta do perfil, isolado. Eu estou analisando o perfil isolado, porque eu não posso analisar o conjunto. Se lembre que eu comparei o índice de flambagem isolado com o índice de flambagem do conjunto. Como o índice de flambagem do conjunto ele não governou, não foi governante nesse cálculo, então eu tenho que calcular tudo como se fosse perfil isolado. Então a área bruta do perfil U isolado é essa de um perfilzinho U. O FY, atenção do perfil U, é um aço STM-36, sem problema. Perfil U americano, perfil I americano, A36, sem problema nenhum. NEx, no caso que a gente encontrou no slide anterior, encontrando o lambda 0x 0,47. E para o lambda em torno do eixo Y, a mesma coisa. Apenas o valor de N é Y, que vai vir aqui embaixo, o restante igual. Você encontra o valor de 0,41. Fator de redução X, como ambos foram
resultado abaixo de 1,5, eu calculo diretamente aqui em torno do eixo x com 0,47, encontrar 0,658, aí você eleva, põe na calculadora, abre parênteses, 0,47 ao quadrado, fecha parênteses, você vai encontrar 0,91. Em torno do eixo y, continuando com 0,41, lembrando que em torno do eixo y ele está mais resistente, tem um valor de n maior, é natural que o lambda 0, a flambagem dele resulte menor. Sempre que o valor de flambagem for menor, ela favorece mais a resistência e vice-versa. Então, em torno do eixo y do perfil U, por ter uma contenção a cada 50 centímetros, está me dando um valor de lambda um pouquinho menor em relação ao eixo x. Tem maior radiação, aumento de inércia. Então, elevando no caso aqui ao quadrado, e elevando tudo como potência da base 0,658, encontra 0,93. E o valor de x é o inverso. Quanto maior o valor de x, melhor. Quanto menor o valor de lambda, melhor. Quanto maior o valor de x. Então, uma coisa é o inverso da outra. Pelo gráfico, você analisa. Você reduz o lambda, você aumenta o x. Quando você, no caso, aumenta o lambda, você reduz o x. Pelo ábacozinho unificado. Antigamente, a gente trabalhava com 4 ábacos. Eu vou trazer isso, eu vou dimensionar esse banzo de novo pela norma NB14 de 1984. Já fiz essa aula, vou gravar para você e mostrar como é que a gente utilizava antigamente. Aqui a gente utiliza um ábaco apenas, um ábaco unificado. Antigamente a gente tinha 4 ábacos, dependendo do tipo de perfil. Eu vou trazer essa aula para comparar os valores. Aí você vai ter NB14 de 84 e NBR8800, uma como referência da outra, para fortalecer a sua segurança no cálculo. Caso o lambda 0 fosse maior que 1,5, o valor de x teria que ser calculado por essas outras equações. Eu acho que esse x, na linguagem grega, se chama chi. Eu acho, pode conferir se eu estou certo ou errado. Eu acho que o engenheiro Barsottini, Henrique Barsottini, ele acabou na conversa que eu tive com ele, ele acabou me lembrando. O valor de x, sem querer, conversando com ele, falou que era chi. Eu não cheguei a conferir. Mas confere pra gente se chama chi ou não. Vou conferir esse valor e começar a falar o valor dele, como se fala na linguagem grega, a partir das aulas que vêm, das próximas aulas. Os coeficientes de ponderação da resistência, no caso, combinações normais para a estrutura metálica, o aço estrutural, estrutura metálica, é de 1,10, gama 1, perdão, e gama 2, 1,35. Para o concreto, a gente utiliza 1,4 para o concreto, e para a armadura do concreto, 1,15. Como a gente está vendo lá nas aulas de concreto armado, na nossa casa de concreto armado, na playlist de casa de concreto armado, eu utilizo esses valores para o concreto armado ad eterno. Sempre foram esses valores. Para a metálica, houve essas modificações. Antigamente, a gente utilizava para a metálica, acho que era 1,5 o fator de ponderação. Ele deu uma reduzida para esforços normais. Por essas normas mais atuais, 8.800, a gente deu uma reduzida. O força axial resistente de cálculo é o NC, no caso RDX. Você vai encontrar, são essas nomenclaturas. Já trouxe lá na nossa playlist de cultura. Repetindo mais uma vez. Gama 1. Cuidado com o gama 1 aqui, que equivale a 1,10, conforme a tabela da norma. O valor de x ele é preponderante, porque quanto menor o valor de x aqui, mais ele vai reduzir nossa resistência final. Quanto mais próximo de 1, quanto maior o valor de x, melhor será a nossa resistência aqui no caso final. No caso 15,5, a área de um perfil U, o aço A36, nos dá um FY de 25 kN por centímetro quadrado, encontrando o NCRDX de 320,57 kN. A força axial resistente de cálculo final do nosso banzo em torno do eixo X, que tem um travamento a cada 2,5 metros. Em torno do eixo Y, por sua vez, o valor de X foi um pouquinho maior. Você lembra? Deu 0,93, em detrimento ao valor de 0,91 encontrado para o eixo X. Em torno do eixo Y, o valor de X foi um pouquinho melhor. Então você acaba tirando mais proveito dessa equação. Nada muda, é a mesma área. Então no final, quando você fecha pela NBR8800, para encontrar a força axial final, a única coisa que muda entre o X e o Y vai ser apenas o valor de X. Esse X na língua grega deve ser o valor, deve chamar Q. Pede pra gente, por favor. O valor de Q
é 1, caso a alma e o flange sejam compactos, eu utilizo Q igual a 1. A área bruta não muda para X e para Y. A tensão do aço muito menos, é o mesmo aço, e o γ1 é de norma. Então só muda o valor de X para essas equações finais. Então o valor de esforço normal, ele costuma ser menor em torno do eixo Y, analisando esse perfil U com travamentos a cada 2,5 metros, em torno do eixo X. E a cada 50 centímetros em torno do eixo Y, ele nos dá um valor de N maior para Y. É até atípico. Costumo encontrar valor de N maior para X e do banzo, e para o perfil do banzo em relação a Y, eu geralmente encontro um valor menor. Mas aqui deu um valor diferente por causa das contenções. A resistência à compressão final seria essa. Então, no eixo X é governante, você encontra aquele valor de 320,57 kN como valor governante, e ele é superior ao maior valor que a gente encontrou para o banzo, lá na aula 9 do slide 39. Aqui é só uma observação que ele passou, nosso banzo está satisfazendo, mas ele está muito mais elevado. Eu poderia trocar o perfil? Pode, mas tenha cuidado. A nossa flecha ela está bem confortável. Se você reduzir o perfil U, você vai reduzir um pouquinho a resistência, ele vai continuar passando, mas será que a deformação horizontal vai continuar abaixo do limite da norma? Com muito cuidado para você equilibrar a deformação horizontal que a gente vê lá na aula anterior e no início dessa aula, equalizar bem essa deformação horizontal com o esforço resistente final. Ou seja, o esforço resistente final está muito acima, não quer dizer que já estamos gastando muito material. Não, porque a treliça está com uma deformação muito boa. Mas se você reduzir o perfil U, poder reduzir essa resistência que está com muita folga, economizar aqui em aço, pode ser que a deformação horizontal não venha mais a passar. Tenha cuidado com a deformação horizontal, garantir uma deformação horizontal, e ao mesmo tempo garantir que o esforço resistente ele passe no cálculo. Um adendo aqui com relação ao esforço solicitante. Acho que eu já falei em alguma aula. Eu costumo considerar o maior esforço, seja de compressão ou tração, no caso no F2, eu pego o maior esforço do banzo, seja de tração ou compressão, e utilizo o maior esforço para tração e para compressão. Eu faço assim no F2. Mas você pode separar direitinho. Coloque aquelas cargas da cobertura, no caso, para cima, quando for analisar a tendência de cobertura, com a sucção, e veja quem é tração e compressão. E no caso do pilar, a gente colocou esforço horizontal, você separe tração, que é compressão, na tabelinha direitinho. Caso você deseje fazer assim, para um outro colega verificar a memória de cálculo. Fazendo assim, está bem seguro, está ultra conservador, está ultra seguro, porque eu estou utilizando o maior valor em módulo, não importa se é tração ou compressão. O maior valor estou extraindo do F2, tanto para tração quanto para compressão. Só lembrando que você pode separar tração e compressão, ou fazer como eu faço, pega o maior valor e já utiliza para os dois de vez. Então esse valor foi obtido na aula 9, no slide 39. Só para você não ficar perdido, para você não perder seu tempo. Qualquer coisa, volta na aula 9, nesse slide, lá tem um resumozinho dos esforços solicitantes máximos a banzos, diagonais e montantes da nossa treliça de pilar. Aqui uma explicação sobre as contenções dos banzos superior e inferior da treliça de cobertura. É só um adendo com relação a LBX e LBY. Para a treliça de cobertura, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui as diagonais verticais, travando o quê? O perfil está deitado. Né? Então, em torno do eixo Y, em torno do eixo mais favorável do perfil deitado, você tem, no caso, os montantes travando a alma do perfil U. Então, em torno do eixo Y, que é o eixo mais favorável do perfil U, você tem travamentos a cada tantos metros, 1,80 m, se não falha a memória, 1,60 m, 1,80 m. Tem aqui, no caso, montantes travando, contendo, signo de contenção para a alma do perfil. Então, você chama de LBY. Em torno do eixo Y, o eixo mais favorável. Caso, imagine uma régua deitada. Em torno do eixo mais favorável dessa régua deitada, você está contendo, caso contendo a alma, e chama de LBY. E quando você vai conter o mesmo perfil, no caso, um esforço de vento lateral, a gente vai ver isso, vai ver um perfil para poder dimensionar como terça de fechamento lateral. Vamos ter essa aula separado, sim. Eu vou reforçar isso tudo de novo.
Para reforçar o perfil em torno do eixo X dele, que é o eixo mais favorável, você chama de LBX. Então tenha muito cuidado. O travamento em torno do eixo Y, você tem vários montantes travando. Em torno do eixo X, você tem que criar aqui... eu não falei isso na aula de cobertura. Por isso que eu trouxe esse adendo aqui. Eu vou ter que trazer uma aula de dimensionamento do banzo inferior. Você vai entender por quê. Então, para que eu mantenha um LBX a cada distância entre montantes, como eu considerei na aula de cobertura, eu tenho que considerar que eu tenho um travamento. Aqui em cima eu tenho terças de cobertura, travando o nosso perfil nessa direção LBX. Na terça de cobertura, no banzo superior, nós temos terças de cobertura travando. Então, no banzo superior, eu posso chamar o LBX realmente a distância entre eles, entre uma terça e outra, que por coincidência é a distância entre um montante e outro. Para o banzo inferior, que vai ser objeto de uma aula separada, eu vou separar essa aula para vocês, eu posso manter aquele cálculo, a treliça que eu fiz com você da cobertura, desde que eu traga aqui um elementozinho, igual a terça de cobertura. Eu trago um elementozinho, uma barra, um elemento com inércia suficiente para travar. A cada montante, puxar aqui um tirante, alguma coisa, para travar esse banzo inferior. Se eu colocar um elemento travando a cada posição de montante, esse banzo inferior, aí sim, o LBX do banzo inferior, ele é praticamente equivalente ao LBX do banzo superior. Mas eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de deixar o meu banzo inferior o mais livre possível. Então eu vou fazer essa aula do banzo inferior com vocês e analisar quantos tirantes, a cada quanto, se eu posso pular uma diagonal, para duas diagonais, usar um tirante aqui embaixo, para poder travar o nosso banzo inferior e averiguar qual é o LBX necessário para poder fazer passar o banzo inferior. Estou só mostrando esse adendo porque o banzo superior é uma análise de LBY e LBX. O banzo inferior é outra análise. Aqui só reforçando outro desenho elucidativo. Se eu aumentar essa contenção do banzo inferior, digamos que eu não coloque um tirante a cada diagonal, como eu sugeri. Eu não falei, mas é como se fosse isso o cálculo feito lá na aula de cobertura, a treliça de cobertura. Mas se eu colocar um elemento de tirante contendo o meu perfil do banzo inferior nessa diagonal, pulo uma e coloco outro elemento de tirante contendo o banzo inferior da treliça aqui, o LBX ele aumenta, ele duplica, praticamente. Então esse LBX, muito cuidado, ele se refere à distância entre contenções, no caso do banzo inferior, em torno da maior inércia, LBX. Então eu tenho que colocar aqui um tirante a cada dois, eu pulo um, a cada dois montantes eu uso um tirantezinho. Se eu não colocar nada, eu vou ter só travamento nesse banzo inferior, num apoio e no outro apoio. É quase impossível. Vou ter aqui o vão inteiro do galpão, cerca de 12 metros, se for a memória, como o LBX do banzo inferior. Fosse uma régua gigante. Isso não é legal. Eu preciso trazer alguma coisa para travar, para conter. Vamos analisar em conjunto e bolar uma solução numa aula que eu vou trazer em separado de banzo inferior da treliça de cobertura. E aqui, mesmo que eu aumente o LBX, a distância entre eles, eu modifique para economizar tirantes aqui, reduzir trabalho na obra, o LBY continua o mesmo, é a distância entre diagonais. Aqui só reforçando de novo, vou trazer vários slides reforçando essa ideia. Aqui nós temos o banzo. Imagina esse banzo inferior, você traz ele aqui à tona com um elemento vertical como fosse um pilar. Então, em torno do eixo X, maior inércia. O eixo Y, menor inércia. Então, em torno do eixo Y, indicado pela setinha, você vai ter contenção aqui em torno do eixo Y contendo. E se trazer ele aqui deitadinho, vai ser o quê? O elemento de montante está travando, no caso, o nosso perfil em relação em torno do eixo Y, o LBY. E em torno do eixo X, como eu falei no slide anterior, que seria o LBX? Seria o elemento travando, no caso, em torno do eixo X, a maior inércia, tem que ter algum elemento externo aqui. A diagonal por si só não trava o banzo inferior. Então, e o banzo superior também não trava. Quem trava o banzo superior é a terça. Por acaso eu tenho uma terça em cada elemento de diagonal. Então, quem trava o banzo superior é a terça de cobertura. Cada posição diagonal nós temos uma terça. E o banzo inferior precisa de algum elemento. Basicamente é isso.
o resumo desse item. Então aqui mais uma vez elucidando, nós temos aqui nosso perfil. Eu teria que trazer aqui o banzo superior. Ele está travado pela parte superior, no caso pelas terças. Elas travam muito bem a parte superior. Na outra direção, né, em relação ao eixo X do perfil U, ela trava muito bem a terça de cobertura, ela trava muito bem o perfil. Já para o banzo inferior, não. Eu preciso de tirantes, digamos assim, em cada montante desse, para poder validar aquele cálculo da aula da terça de cobertura, onde eu teria cada X aqui de distância, seria a mesma distância para travar LBY e LBX. Só que não. Para LBX, eu preciso trazer alguma coisa para poder validar aquele cálculo do dimensionamento da aula da terça de cobertura. Então, ou eu deixo como eu deixei aqui, um tirante alinhado em cada diagonal, seria muitos tirantes. Ou eu tento reduzir e aumentar a distância do LBX, né? Como mostrado aqui. Aumento a distância do LBX e vejo se o perfil passa. Se ele passar assim, ótimo. Eu economizei aqui em barrinhas para conter nosso perfil do banzo inferior. Aqui só elucidando mais uma vez no 3D, seria equivalente a isso. Eu trazia aqui barrinhas travando, ou um perfilzinho, ou mesmo uma barra maciça, travando, vindo de contenção, travamento, do banzo inferior. Então, note a diferença. O perfil superior, treliça de cobertura, o banzo superior, ele é contido em torno do eixo X por terças de cobertura. Então, quando a gente faz o cálculo, LBX e LBY, eles são iguais. Por quê? O LBY é travado nessa mesma distância pelo montante. E nessa mesma distância, o LBX também é travado pela terça de cobertura, por coincidência. Se eu eliminar uma terça de cobertura aqui, lá no banzo superior, eu tenho uma modificação significativa. O LBX passa a ser a distância entre terças de cobertura. Uma distância maior. Então, muito cuidado com LBX e LBY para banzo superior e banzo inferior. Eu vou só substituir aquela capa depois da treliça de cobertura, do banzo da treliça de cobertura, chamar de banzo superior. E vou criar uma outra aula, e vou criar essa aulazinha para a gente separadinho, só dimensionando o banzo inferior e calculando conforme um travamento sugerido aqui. A cada 2 montantes, eu crio um travamento horizontal e tem um LBX equivalente a 2 vezes 1,8 ou 1,6, não lembro a distância mais ou menos. Acho que é 1,8 mais ou menos. 2 vezes 1,8, ver se ele dá conta desse LBX. Porque o LBY ele é vertical e o LBX é essa distância em torno do eixo. É importante ter essa visão espacial. Não é um dom, a maioria dos alunos e alunas não tem esse dom, isso é normal. Tanto no Brasil como aqui no Canadá, eu conversei muito com os engenheiros lá, aqui é normal. Mas é importante a gente exercitar essa visão espacial do bom projetista. O bom projetista desenha em 2D num papel, croquisa para um desenhista. Ele sempre está visualizando o 3D na mente dele. Então exercite, deixe como exercício de casa, e daqui para frente exercitar quando você olhar uma cobertura no shopping. Veja quem é o LBY, quem é o LBX. Normalmente chamo de LBX em torno do eixo X e o LBY em torno do eixo Y. Normalmente chama assim. Então aqui em torno do eixo X, maior inércia, em torno do eixo Y, eu travo a menor inércia. É isso. Consegui fazer essa aula de banzo do pilar treliçado. Tentei trazer o maior número possível de explicações. Deixei bem completo para saciar aqui a vontade, o saber do colega Wendel Germano. E perguntou muito bem, pergunta muito, muito feliz sobre quando utilizar esse raio de geração do conjunto, quando que ele é útil. Eu estou vendo o senhor calcular nas aulas, mas não utilizamos ainda. É para isso, para verificar se podemos verificar a treliça considerando a radiação do conjunto ou não. Nesse caso não foi possível, então eu calculei tudo como sendo o banzo isolado no dimensionamento da treliça. Então o banzo isolado ele regeu, no caso, se comparado com a radiação do conjunto. Então conseguimos dimensionar o banzo da treliça, do pilar treliçado. É a mesma coisa do banzo da treliça de cobertura. Só muda o que? As posições, a nossa visão espacial. Na próxima aula, eu não trago mais essa verificação do conjunto, se o conjunto vai reger ou não,
porque eu vou verificar agora as diagonais. Diagonal é um elemento secundário, mas eu vou verificar sim a necessidade ou não de presilhas. Então, eu vou trazer em mão pela primeira vez aqui nas aulas. Eu não fiz essa verificação ainda, vou trazer isso nas aulas a partir de agora. Na próxima aula, diagonais, a verificação da necessidade ou não do uso de presilha. Vou explicar o que é isso na aula que vem, quando dimensionarmos as diagonais duplas do nosso pilar treliçado. Então, o pilar ele não acabou. Dimensionamos os banzos e verificamos o conjunto. Na próxima aula, vamos dimensionar as diagonais e verificar a necessidade ou não de presilhas intermediárias. Foi uma dúvida do Carlos, muito bem levantada. Eu vou trazer o nome dele completo na próxima aula, direitinho. Vou dedicar a próxima aula a ele de modo assertivo. E muito obrigado por me acompanhar até aqui, mais essa aula, e te aguardo na próxima aula para fecharmos o cálculo, dimensionamento, pilar treliçado do nosso galpão. Muito obrigado.